como é que vivemos o facto de sermos considerados especialistas pelo nosso público. Mhm. E se temos síndrome do impostor, eu posso começar por dizer que não sou considerado especialista pelo meu público. Ah, não? No? Não, o meu público é os falantes. O meu público são pessoas que estão a aprender português que me consideram especialista porque sou falante nativo e ensino português do ponto de vista de um falante nativo. Portanto, tanto posso ser especialista como outro falante nativo pode ser especialista. E pessoas portuguesas e brasileiras e de outros países que falam português que criticam as coisas que eu digo e dizem o que é que está mal e o que é que está bem. Portanto, não há muito esse peso dessa responsabilidade. Ma a te non dà fastidio o non ti mette un po' di pressione sapere che ti criticheranno? Não, porque eu vejo as críticas ou como têm razão e é um feedback para eu melhorar, ou então eu vejo a crítica, pesquiso, vejo que não têm razão e, portanto, se não têm razão... Qué falso, Leo. Pronto. É verdade. Qué falso. Esto es lo ¿Qué- típico qué- que dices, no, a mí me gustan las críticas. Porque con unas aprendo, con las otras... Por favor. No seas falso. Poi Oh, ci sono mas eu- critiche eu- costruttive. mas eu vejo A Pero nadie le sí, gustan sí, las yo críticas. vejo Ni así. buenas ni malas. A nadie le gustan las críticas. Es así. Não, eu estou a falar sério. Ça dépend le ton de la personne, non? Depende do tom. A questão é, se alguém me fizer uma crítica que eu sei que eles estão errados e me chatear, eu respondo. Mas não respondo com raiva. Respondo com uma linguagem muito educada e com links e com factos. Isso é que eu gosto. Mas não gosto de responder tipo, vai para o caralho, não sei o que é isso. Não. Però, no, però, cioè, non ti... Cioè, perché a me personalmente, quando mi fanno una critica ed è argomentata bene ed è giusta, e io so che ho detto una cosa falsa, a me fa stare male questa cosa. E ho paura ogni video che faccio in cui magari mi avventuro in un territorio che non conosco così bene, di dire cose false, cose sbagliate. Tu non hai questa cosa? É assim, para já o que eu faço é, já aconteceu num vídeo ou outro, corrigirem-me. Por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre os sotaques de Portugal, em que eu... não, desculpa. Já não sei se foi esse. Um vídeo qualquer que eu falei do sotaque dos Açores e as pessoas diziam que os Açores são umas ilhas em Portugal. É um arquipélago que tem 9 ilhas. Tem o sotaque de uma das ilhas, que é a maior ilha, com mais pessoas. É muito difícil de perceber. E a maior parte dos portugueses acha que esse é o sotaque de todas as ilhas. Mas na verdade, as ilhas têm sotaques muito diferentes. Tipo, parecem de sítios diferentes do país. E eu não sabia isso. E alguém corrigiu. E portanto, noutro vídeo que fiz sobre os Açores, clarifiquei essa coisa. Ou seja, no vídeo que tinha feito antes, não, porque não sabia. Mas no vídeo seguinte disse, olhem, só para dizer, os Açores têm vários sotaques, mas agora neste vídeo vou falar deste sotaque desta ilha específica. E no vídeo em que fiz o erro, pus o comentário a corrigir como pinned comment, que é para as pessoas poderem ler a correção e poderem saber o que é a informação correta. Epá, eu tento fazer assim, pronto. Ou então às vezes faço eu um pinned comment a dizer errata. Errata significa as coisas que estão mal no vídeo. Sim, E certo. escrevo as coisas. Epá, não podes fazer muito mais que isso. É para a próxima vez pesquisar melhor. Pronto, uma pessoa está sempre a pesquisar melhor da próxima vez. Quello chiaro, però io sento più, cioè anch'io so che devo fare la miglior ricerca possibile, però forse sento più pressione di te su questo, perché mi dà fastidio davvero quando sbaglio, dico cose false, Sì. non so, mi dà fastidio. Mais est-ce que tu dis des choses complètement fausses ou vraiment juste il manquait un détail, il manquait peut-être une information supplémentaire pour que ce soit complet? Parce que je pense pas. Dipende, Quand tu fais autant de dipende. recherches. Yeah. No, che io sappia ultimamente cose totalmente sbagliate non le ho dette. Ultimamente. Che tu Però seppa. ci sono i video che io sappia, perché poi è quello il fatto, tu non lo sai, Claro. magari c'è qualcosa. Però ci sono video vecchi, tipo quel video, Leo, menzionavi prima il video sull'accento romano,
che ora so molte più cose che io spiegavo male e quindi Sì. dovrei rifarlo oppure fare un pinned comment e dire non lo so. Quindi sì. Pronto, Já. mas isso é assim. ¿Cómo? Voi Voi ragazzi ragazze, vivete questa raparigas, cosa- meninas, Ragazze. o que é que vocês acham? Vou falar com o sotaque brasileiro agora, para variar um pouco. La gente te va a criticar. Não, Y no van a ser críticas Apropriazione. constructivas. não faz mal, eu vou, é para que a gente me entenda melhor. Vale, vale. É o meu sotaque horrível, que eu não Uau, consigo fazer o que sotaque bello. do Brasil. É Sei uma mo- mistura. Leo, sei molto più piacevole da ascoltare così, dovresti parlare sempre così. Eu sei, mas estou a falar mal e custa-me. Quando tento fazer um sotaque brasileiro, saem muitas vezes palavras em espanhol. Mm. A sério, não sei porquê. Yo la verdad es que no he Porque o escuchado som é ninguna parecido. diferencia. A sério? En serio. Sotaque português, sotaque brasileiro. Assim, cantado, cara, mais Não, aberto. Ah, bueno, sí, es más fácil de É entender. diferente, é diferente. Sí. Parece espanhol, às vezes. Sí, 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 es verdad. Pues yo también, va, tengo síndrome del impostor. Totalmente. Ah, bene. Sí. Qualcuno c'è. Yo tengo Boh, un boh. síndrome del impostor enorme, pero lo estoy controlando. Claro, primero, o sea, lo malo es tener un síndrome del impostor y no hacer nada. Es decir, seguir haciendo lo que estás haciendo con ese miedo de decir cosas incorrectas. ¿Qué puedes hacer? Hay dos opciones. O bueno, habrá muchas, pero yo me he planteado dos opciones. Estudiar más. Y realmente Claro. nadie es tan experto como para saberlo todo de ninguna materia. Uhum. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente prepararte mejor los vídeos, hacer lo mejor posible la investigación y, bueno, pues yo en mi caso otra solución es buscar a un revisor que después de que yo haga toda esa investigación, además me diga, vale, aquí te has columpiado. Uhum. ¿Sí? Es como, E questo revisore quanto spesso ti corregge cose che erano sbagliate oppure magari integra delle cose? Claro, es que muchas veces tú buscas información en libros, pues por ejemplo, no sé dónde lo tengo, pero tengo un libro de fonética es bastante importante ese libro. Hay muchas cosas que ya están un poco pasadas de moda, entonces muchas veces digo, esto qué interesante, lo busco también por internet en artículos, está contrastado. Y aún así, él, que está muchísimo más puesto porque ha estudiado muchísimo más lingüística, pues me dice, no, mira, ahora hay otra teoría muchísimo más moderna, entonces mejor si pones esta. Entonces sí, en todos los vídeos, prácticamente en todos, hay alguna cosa que cambiar. En todos los vídeos en los que hablo de historia de la lengua, también lo digo. Si hago un vídeo más de vocabulario o algo así, no. Sì. Beh, anche il fatto che forse parlando di storia della lingua, di sviluppo della lingua, mi sa che poi lo facciamo io e te, anche Leo in realtà parli Sì. un po' ogni tanto di questo con il VOS. Eu però falo de forse un história po' do meno. país, mais do que da língua. Però ogni Normalmente. tanto dai informazioni tipo quando il video Sì. sul gallego, un po' hai dato qualche Mas, fatto. mas, claro, mas são coisas muito básicas. Eu não me aventuro tanto a Sì. fundo como vocês. Noi, io e te, Elena, ci avventuriamo un po' di più e quindi secondo me quando inizi a parlare di queste cose, poi le persone pensano che tu sia esperto e quindi Sì. sai tutto. Y te preguntan por E Instagram. quindi ti "¿Tú scrivono, qué lo sabes?". parlami di Sì, questo, ma sì, perché sì. questo? Come se io sapessi tutto e quindi, no, ovviamente devo fare una ricerca Claro. anch'io, non è che so tutto. Exato. Si alguien lo so puede saber, eres pochissimo, tú. so Y te pochissimo. preguntan algo súper difícil que dices, Olha, alguém me perguntou aqui nos comentários porque é que em português é sotaque e não accent, acento, accento. ya, pues la Bisogna verdad es que cercare yo no te había l'etimologia. entendido. On n'a pas toutes les réponses. Não sei, não faço ideia, é assim. Mas certamente que o Wiktionary poderá dizer. O anche Google. Sí. Sim, sim. Lo dico, lo butto lì. sim, sim. Bueno, Elisa, ¿y Não, tú? o site Wiktionary muitas vezes diz a etimologia. Sì, lo uso anch'io molto Wiktionary.
Uhum. Euh, E tu, Elisa, sentes? Au début, beaucoup, mais de moins en moins parce que bah, déjà, je fais beaucoup moins de vidéos sur l'étymologie et la phonétique, etc. Donc, je parle plutôt d'expression, de ce qui est... ouais, voilà, d'expression, grammaire, et j'entre un peu moins dans les détails. Mais j'ai quand même beaucoup d'appréhension quand justement je fais un petit peu d'étymologie et je me dis, j'ai jamais étudié ça, est-ce que je m'y prends de la bonne manière? Est-ce que ce que je trouve comme information, elle est vraie? Et quel est le moyen de vérifier, etc. Donc, il y a beaucoup de fois où je le fais quand même en me disant, bah, j'ai aucun moyen de vérifier plus que ça, j'ai fait le maximum. Donc si je me trompe, ben voilà, ce sera le résultat et je vérifierai en fonction de l'information que les autres personnes me donnent. Mais la plupart du temps où j'ai des critiques ou des choses comme ça, c'est d'autres Français qui sont juste pas d'accord avec moi. Et c'est pas que j'ai donné Exatamente. et que j'ai donné une information fausse, mais c'est juste que leur point de vue est différent. Et souvent, il n'y a pas beaucoup d'arguments derrière pour confirmer leur point de vue. Et donc, je prends pas la peine de répondre parce que c'est juste quelqu'un qui a envie de dire moi, je sais plus et c'est tout, quoi. La plupart du temps, c'est beaucoup une question d'ego. C'est ce qu'on disait aussi. Le fait de corriger les personnes, quand ça part de quelque chose de bienveillant, c'est bien. Mais en France, on a cette culture de corriger quelqu'un qui fait une faute d'orthographe qui est moi je sais mieux que toi. Donc voilà, c'est pour ça que je les prends pas très au sérieux.